Leandrinho consegue eliminar na justiça e não é mais jogador do Botafogo. Paulo Autuori quer cargo na SA e tem preferência. Basquete do clube. É o fim do esporte? Receita incentivada da TIM sai do esporte e vai para a cultura. Entenda todo esse caso. Primeiro, roda a vinheta aí. Fala galera do Info Botafogo, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece, tá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que já me conhece, já vai deixando um like aqui nesse vídeo. Você sabe o quanto é importante o seu like aqui pro canal. Se você não conhece a gente, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva aqui no Info Botafogo, notícias diárias do nosso glorioso, tá? Muita informação, muita opinião, tá? Ative as notificações para você sempre receber aí no teu celular toda vez que a gente postar um vídeo aqui. Nos três assuntos que eu falei na introdução, a gente começa falando sobre Leandrinho. Leandrinho colocou o Botafogo na justiça, obteve uma liminar e rescindiu o contrato com o clube. Leandrinho não é mais jogador do Botafogo, né? Essa notícia não pega de surpresa, né? O Leandrinho, que já tinha entrado na justiça cobrando salários atrasados, mais de R$1 milhão que ele cobra do Botafogo, é mais um jogador a colocar o clube na justiça. E o Leandrinho, que conviveu aí com lesões durante toda a sua passagem no Botafogo, né? Ele que é um jogador que é da base do clube, né? E sejamos justos, o Wellington Arruda, que é meu amigo aqui também, já vem no canal aqui algumas vezes, sempre falou, Leandrinho é uma das grandes promessas da base do Botafogo, sempre foi uma grande promessa, jogava muito, só que essa transição da base para o profissional não foi bem feita, né? E aí a gente começa a procurar, quem é o culpado? O culpado é só o jogador? O culpado é o clube? Para mim, tem uma parcela aí de culpa para cada um, tanto o jogador tem uma parcela de culpa, quanto o clube também. Vou te dar um exemplo. No início da carreira dele como profissional, ele estava sofrendo muitas lesões musculares. Ninguém sabia por que o Leandrinho não conseguia jogar. Ele jogava 2, 3 partidas, lesão muscular. Jogava 2, 3 partidas, outra lesão muscular. E ninguém sabia o que acontecia. E o departamento médico do Botafogo não conseguia descobrir, não foi capaz de descobrir, essa é a grande verdade. E o Leandrinho procurou um médico particular, fora do clube, para ver o que estava acontecendo. E esse médico particular descobriu um problema no dente do Leandrinho, estava ocasionando as lesões musculares. Olha que sensibilidade de informação, né? Então, um problema no dente ocasionando tantas lesões. E aí, depois que isso foi descoberto, ele tratou do problema, se recuperou e quando foi jogar no Botafogo, logo no início ele rompeu os ligamentos do joelho. Olha também que azar também do jogador, né? Jogador que acabou não se firmando no clube. Recuperou depois de romper os ligamentos do joelho e foi para o esporte. Aí o Botafogo também já estava anos e anos, o Botafogo já não estava aguentando mais ver o jogador, essa é verdade, tanto tempo no departamento médico, emprestou ele para o Esporte Clube Recife, onde ele teve a melhor fase da sua carreira, até hoje. No Esporte Clube Recife ele é bem querido por lá, jogou a Série B no ano passado, juntamente com o Ezequiel, e foi bem no esporte em 2019. Voltou ao Botafogo esse ano e de novo sofreu com lesões. É impressionante, é um jogador que não deu certo realmente no Botafogo, que ele seja feliz na carreira dele, nos próximos passos da carreira dele, mas o fato é que Leandrinho não é mais jogador do Botafogo. A minha opinião é que é mais uma frustração aí da base do Botafogo, um jogador que era uma grande promessa, mas não aconteceu no profissional. Bom, o segundo assunto aqui, importantíssimo de se falar, é sobre Paulo Autuori. O Paulo Autuori deu uma entrevista para o Thiago Veras, grandíssimo amigo Thiago Veras, da Rádio Tupi, um abraço para o Thiago, falando sobre diversos assuntos, né? E um deles sobre a questão de ser treinador, né? Ele que deu entrevista falando que não queria mais ser treinador de futebol e hoje ele é técnico do Botafogo, né? E ele disse que sentiu que era o momento dele retribuir ao Botafogo tudo que o clube fez por ele lá em 95. O Botafogo foi campeão brasileiro em 95 com o Paulo Autuori e deu uma projeção nacional para o técnico. Técnico que até então, lá em 95, não era tão conhecido como ele é hoje. Então, Paulo Autuori retribuiu esse carinho do Botafogo, essa projeção que o Botafogo deu a ele nesse momento. Lembrando que o Paulo Autuori ganha um salário baixíssimo no Botafogo. Ele trabalha, a gente costuma brincar que ele trabalha praticamente de graça. O Botafogo jamais teria um técnico do cacife do Paulo Autuori pagando o que ele paga hoje ao Autuori, essa é a verdade. O Autuori ganha um salário muito abaixo aí da linha de técnicos brasileiros aí, renomados, digamos assim. Então, Paulo Autuori deu uma entrevista para o Thiago falando o seguinte: ele prefere ser coordenador técnico. Ele já teve esse papel junto com o Abel Braga no Fluminense e disse que é o perfil dele. Ficar por trás ali, deixar o técnico só para montar o time, fazer toda a gestão ali de pessoas, com jogadores, com comissão técnica,
fazer toda essa parte de gestão. Então, o cargo de coordenador técnico é o preferido do Paulo Autuori. E ele vai conversar com os novos investidores após a Botafogo SA. Se for o caso, se for aprovado, se eles também tiverem interesse, o Paulo Autuori muito provavelmente deve ser o coordenador técnico da Botafogo SA. Um grande nome, um grande cara, sabe tudo de futebol. E nesse papel de gestão ele também, se eu não me engano, fez no Atlético Paranaense, salvo engano. Ele fez isso também, foi técnico lá e depois fez isso. No Fluminense também ele fez esse papel. Então, Paulo Autuori, você é o cara. Você vai ser o cara também da Botafogo SA como coordenador técnico. Muito boa sorte aí como treinador primeiro e depois como coordenador técnico do Botafogo. E agora vamos falar do assunto que pipocou ontem sobre o basquete do clube. O basquete do Botafogo foi posto em xeque após sair a notícia que a receita incentivada da TIM foi tirada do esporte e jogada para a cultura. E o Botafogo hoje, com o basquete do clube, praticamente depende da receita da TIM, do incentivo da TIM para manter o basquetebol. Saiu a notícia que o Cauê Borges, um grande atleta do basquete do Botafogo, está indo para o Paulistano, outro clube da NBB, e o Botafogo começa a desfazer de alguns jogadores, infelizmente, e a gente não sabe qual vai ser o futuro do basquete do clube. Ontem eu entrei em contato com a diretoria do Botafogo e eles responderam que estão sim com dificuldades de conseguir patrocinadores para a manutenção do basquete. Explicou a situação da TIM, falou que realmente eles precisam fazer um projeto para enviar para o governo e que não poderá usar mais a verba somente para o esporte. A verba também tem que ser destinada à cultura, e aí eles estão estudando se colocam na Botafogo TV, se colocam no museu do clube, mas o Botafogo será obrigado a colocar essa verba da TIM para a parte cultural também, não somente para o basquete, tá? Tem uma ala dentro do Botafogo que defende que também esse dinheiro tem que ser usado na base do clube. O Vasco faz isso, o Vasco utiliza esse dinheiro para a base. E o Botafogo hoje tem uma base que não é tão estruturada. Apesar de estar fazendo um CT, o Botafogo hoje tem uma das bases mais precárias do Rio de Janeiro. Se não é a mais precária. Então, tem uma parte da diretoria que acha que o basquete tem que sim encerrar e o Botafogo voltar esse dinheiro todo para a parte da base do clube. Tem uma outra ala, não, que acha que tem que sim manter o basquete. E o basquete vitorioso, campeão sul-americano, fez uma campanha muito legal na NBB do ano passado. E o basquete do clube tem uma ala também que fala que não, o Botafogo tem que manter o basquete, tem que voltar com o vôlei, apoia os esportes olímpicos. Essa discussão ainda terá mais capítulos, porque é uma decisão aí que, a princípio, a diretoria do Botafogo vai tentar sim manter o basquete, mas se não conseguir patrocinadores vai ficar inviável. Para isso, já dei uma introdução aqui para falar do assunto, para isso eu vou chamar o especialista no assunto basquete do Botafogo, que é ele, meu amigo Léo Bessa. Fala comigo, Léo. Você sabe tudo sobre basquete, deixa seus comentários. E aí, acabou o basquete do clube? Você tem esperanças? O que está acontecendo, meu amigo Léo? Fala comigo. É isso, Matheus. Muito obrigado pelo convite. E também fica aí um abraço a todos os amigos ligados aqui no canal do Info Botafogo. Matheus, a realidade é que, cara, a crise ela explode logo após o título sul-americano no Botafogo em dezembro de 2019. Ali começa todo esse processo e a gente tem que lembrar também que há grandes divergências políticas internamente no Botafogo, falando entre diretoria de esportes gerais, a gente trata de esportes olímpicos, como muita gente fala, e também diversos setores no Botafogo, entre eles o setor comercial. Muitas divergências, situações de patrocínio, documentação. Vale lembrar que o Botafogo teve documentação empacada no clube durante meses para conseguir liberação da verba da Ambev, isso quando explodiu já a crise de salários atrasados. A realidade, Matheus, e a resposta ela é bem séria e bem curta, bem objetiva. Muita gente pergunta qual é o futuro do basquete do Botafogo e a única resposta que a gente pode dar é a incerteza. A gente não sabe como vai ficar o projeto de basquete do Botafogo. Na realidade, com essa notícia que você acaba de trazer aqui no perfil, aqui no canal, sobre o investimento da TIM, o incentivo da TIM não poder mais ser voltado ao incentivo ao esporte, ser ligado à cultura, e o Botafogo perde essa verba que seria utilizada para o planejamento do projeto, a situação fica muito complicada, tendo em vista que o clube não consegue nem mesmo atualmente conseguir um patrocínio pequeno pro futebol, quem dirá pro basquete, que a gente trata de uma modalidade que não traz tanto retorno, que tem menor visibilidade. Então o Botafogo hoje tem um pé
pro fim, né, da equipe de basquete, equipe campeã sul-americana, equipe que saiu rápido, um projeto muito curto de emergente a nível nacional, foi para um protagonismo da FIBA Américas, conseguiu o título sul-americano contra o Corinthians numa virada espetacular, e o Botafogo assim vai chegando bem perto mesmo de acabar com o seu projeto mais vitorioso, isso envolvendo todos os esportes no século. O Botafogo também tem o Remo, que é muito vitorioso, e parece que realmente a situação do basquete do Botafogo é muito complicada. Na semana passada, os diretores Glaucio Cruz e Alexandre Brito, cada um com seu cargo na diretoria de esportes gerais, o Glaucio era diretor de esportes gerais, o Alexandre vice-presidente, entregaram seus cargos. O Botafogo atualmente não tem ninguém nessa função e vê cada vez mais perto o fim da sua equipe de basquete, infelizmente. Como você já falou, Cauê Borges foi para o Paulistano, o do Sommer também está com o pé lá na equipe paulista, vai retornando ao Clube Atlético Paulistano, e o Botafogo, aos poucos, vai perdendo o seu elenco campeão. Matheus, muito obrigado, cara, pelo convite para participar aqui no canal do Info Botafogo. Se você não conhece meu trabalho, vai lá no Twitter rapidinho, @Bessa_Léo, falando sobre o Botafogo, não só nos esportes olímpicos, claro que é o meu foco, mas também dando uns pitacos bem legais no futebol. Valeu, Matheus, um abraço.